Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabem que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E quando aparecer hypar aí no seu celular, manda ver nessa pontuação. Meu garoto, quero agradecer, começar o pós-jogo hoje, agradecendo o Mineirão, que me proporcionou um dia muito especial, conhecendo o camarote para pessoas com transtorno do espectro autista. E ali tem uma neuropsico... Vamos lá, para eu não falar errado o termo certo. Um especialista em psicopedagogia que estava lá hoje, e é um camarote ali com quadros sensoriais, abafadores e outros recursos para que a turma toda assista o jogo ali como todo mundo, para que a gente tenha cada vez uma sociedade mais inclusiva. Uma dica para vocês então, Fael, como que eu faço para que meu filho, meu irmão, alguém da minha família esteja nesse espaço? São 7 autistas por jogo e 7 acompanhantes. O autista não paga ingresso, o acompanhante paga. O camarote fica ali no setor vermelho, você pode comprar através do site do Mineirão, beleza? Bora falar sobre Galo e São Paulo. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que assiste todo o pós-jogo, lembra que no último vídeo eu falei, olha, contra o São Paulo não tem conversa. Contra o São Paulo é comemorar 3 pontos com atuação boa, com atuação ruim, com atuação mais ou menos, chutando 50 bolas no gol, chutando só uma. É o jogo que a gente precisa de 3 pontos, que o torcedor precisa sair do Mineirão leve, despreocupado, que o cara que está em casa assistindo a transmissão, quando aparecer a tabela, mas Fael, são 2 rodadas. Mas galera, é ali que germina a sementinha do mal. É o que eu falo sempre que o Atlético precisa fazer. Não dá chance pro azar, pro universo brincar com a gente, porque vez ou outra ele gosta de entrar nessa brincadeirinha e nos deixar com algumas noites em claro. Então hoje o que a gente precisava não era de boa atuação, não era do goleiro, porque o goleiro adversário mais uma vez foi o melhor em campo. O que o Galo precisava hoje era de 3 pontos. Deu uma passada enorme, hoje você vai estar na bronca, porque eu dei uma passada de pano enorme depois do jogo contra o Grêmio e do Cienciano, falando que, apesar de tudo, você tinha ali uma camisa pesada do Grêmio fora de casa, você tinha altitude no jogo lá no Peru, e hoje você tinha que ganhar de qualquer jeito, mesmo sendo São Paulo. E placares assim, digo mais, e sequências assim, 4 jogos sem vencer, elas causam algo no futebol que acontece no silêncio, sorrateiro, que é a mudança de rota. O futebol brasileiro ele não tem convicção alguma. Nós, que estamos com o microfone, também não. O torcedor também não. É algo cultural por aqui. Se você em outros países tem, nem todo time também não, viu? Você pega de referência alguns lá que traçam, olha, nosso plano vai ser esse, a nossa estratégia com tal competição vai ser essa, em tal fase do ano vai ser essa. Aqui no Brasil não, em 24 horas você muda tudo, você muda inclusive até em alguns clubes o dono do clube, você muda diretor, você muda treinador, você sai do treinador retranqueiro para um ofensivo, né? Você muda a característica do seu elenco, você muda tudo aqui no Brasil sem direção nenhuma. Inclusive quando você vai para o mercado buscar o treinador, você pode estar negociando com 2 de características totalmente diferentes, mas vamos lá para o cenário do Galo agora. O que eu falo que muda a rota? Eu tracei o plano aqui que no Campeonato Brasileiro eu vou eu vou perder para o Grêmio, ok, eu vou perder para o Grêmio lá, mas eu vou com São Paulo e Vitória fazer 6 pontos. E se eu conseguir um pontinho com o Deportes Iquique lá, ok, mas eu vou ter que ganhar do Deportes Iquique. Aí, meu amigo, Deportes Iquique e Vitória ganham ares de final de campeonato. Eu estou balançando os dedinhos, simbolizando aspas para você não falar que o Fael já está jogando a toalha no campeonato. Pelo amor de Deus, não é isso. É que, é o que eu estou falando, o que era uma sementinha aqui nesses 4 jogos sem vitória, 2 no Campeonato Brasileiro, se abre a tabela mesmo com 2 jogos, aquela cena impactante para o torcedor. Se você tropeça com o Deportes Iquique ou com Vitória em casa, aí já vai por água abaixo todo o trabalho positivo que você fez desde a volta dos Estados Unidos, ali dos amistosos, quando você fez toda uma sequência positiva, e de repente você muda um jogador do time que não era para mudar, mas para tentar mexer alguma coisa, você faz isso, você esvazia a sua arquibancada, você tira a confiança do elenco, e o que eu falo sempre do Galo, não dá chance pro azar, cara.
resolve o que está fácil de resolver, e por hoje esses 3 pontos eram extremamente importantes. Hoje eu vou ter que acelerar um pós-jogo, que a dona Semig arrebentou tudo na minha rua, jogou tudo no chão, deu sexta-feira, ela pegou a malinha dela, foi embora. Eu tô sem internet aqui já há 3, 4 dias e vou ter que enviar isso aqui por pacote de dados, baixar da câmera para o computador e enviar por pacote de dados, torcendo para a dona Blink também voltar com a minha internet amanhã, mas ela é menor, não tem culpa, você meio que arrebentou o negócio todo aqui. Mas vamos lá, roteiros, o que piora um pouco os roteiros desses empates? E percebam que quem está falando aqui é o cara que passou o pano assumidamente para a derrota contra o Grêmio no Sul e para o empate na Sul-Americana. Falei, olha, é a camisa do Grêmio, fora de casa, historicamente, de 2013 a gente ganhou, só foi ganhar em 2024, nesse período a gente pegou o Grêmio desfalcado, Grêmio reserva, pegou o Grêmio de todos os cenários possíveis, time bom, time ruim, time que foi para a segunda divisão, e o Galo não ganhava lá de jeito nenhum. Então é uma camisa pesada que precisa ser respeitada. E o São Paulo também, já eu falo mais sobre o São Paulo. Porém, existem uns roteiros que me fazem também falar assim pro cara que não, dava para ganhar. O Grêmio passou aperto na primeira fase da Copa do Brasil, foi para os pênaltis, conseguiram um golzinho no último minuto contra o Atlético, que contou com falhas do goleiro, mas uma partidinha ruim contra o Ceará, a vitória do Ceará não está convencendo nem o torcedor, perdeu o gauchão, depois de tantos anos deixando o Inter sem taça, perdeu o gauchão esse ano, então era um jogo realmente que dava para ganhar. E o Cinciano, você viu também que tinha sua limitação, mas eu passei pano nessas duas situações. Mas o São Paulo também tem aquela pulguinha atrás da orelha, por isso quando o cara tá falando alguma coisa que ele coça a orelha, você pode saber que ele tá com insegurança, é que o São Paulo hoje estava desfalcado também para falar, olha, eu não vou voltar o Lucas aqui para esse jogo porque eu tenho Libertadores, o Oscar saiu com dores na coxa no jogo agora contra o Tajeres, aliás, ele jogou demais, cara, ele enfiava bola pro Ferreirinha, bola pro Caleri, é um toque na bola diferenciado, realmente muito bom, e o Caleri começou o jogo no banco de reservas. O fato que eu achei curioso hoje, eu contei essa história para alguém, falei, você sabe que o Caleri estava acertado com o Atlético? E a pessoa falou, não. Então é curioso, assim, já tem 9 anos isso, muito tempo, então o torcedor não lembra, ou não sabia, cara, como a gente contratou o Otamendi de 2014 para ficar um período de 6 meses aqui só, aconteceu a mesma coisa com o Caleri antes dele ir para a Europa, porém vazou a negociação, o Otamendi veio, né, jogou bem no período que esteve aqui, mas vazou a negociação, o São Paulo foi lá, cobriu, ofereceu mais grana, e ele foi para o São Paulo, acabou eliminando o Galo naquela Copa Libertadores da América. Mas para um time que tinha tantas peças importantes de fora, outras tantas boas dentro de campo, mas pelo fato deles terem perdido essas peças, você está jogando dentro de casa, você ter jogado parte da partida ali, parte da partida ficou feio, parte do jogo, com um jogador a mais, você tem pontos nesses roteiros de Grêmio e São Paulo, vou tirar o Cinciano dessa, de Grêmio e São Paulo, que fala assim, ó, era pro Galo estar lá com seus 6 pontinhos na tabela. Isso pensando, gente, em classificação de time campeão. Eu não vou fazer aqui nesse momento um cenário de time meio de tabela, do tipo, ó, perdemos pro Grêmio e empatamos com o São Paulo, não tá ruim não, não tá ruim não se você quer pegar a 9ª vaga para a Copa Libertadores da América, e tudo bem, né, 2 times de camisa, aí você tende a ganhar, você espera ganhar do Vitória, mas como o Galo está na segunda rodada, eu vou fazer uma análise aqui de um time que sonha lá na frente que terminar campeão. Então ele teve a oportunidade de pegar um Grêmio fragilizado nesse momento da temporada e de um São Paulo que perdeu ali 2 de suas principais peças logo de cara e um estava no banco e quando entrou foi expulso rapidamente. Então a minha leitura nesse negócio é que nós tivemos a oportunidade, por esses argumentos que eu usei aqui, de estar nesse momento com 6 pontos na tabela, né? Número de finalizações impressiona no jogo contra o Grêmio e contra o São Paulo também. Eu havia inclusive anotado isso aqui e perdi já. Mas era assim, papo de 47 finalizações, é isso mesmo, acabou obrigado aqui. O Galvão, que acabou de mandar aqui, quando eu estava procurando, ele mandou novamente.
47 vezes em 2 rodadas do Brasileirão e marcou apenas um gol. Então, tal do copo meio cheio, apenas 13 foram no alvo. Obrigado, Galvão. Henrique Galvão. No copo meio cheio, cara, você tem... Ó, se você dividir em lado A, lado B, ali o lado A e o lado B podem trocar argumentos o tempo todo. Ah, mas é o Grêmio fora de casa. Mas esse Grêmio que as 2 fases da Copa do Brasil, ele suou para ganhar. Ah, mas é a camisa pesada do São Paulo, né? Que é um time muito difícil. Ah, mas o São Paulo tem um jogador expulso, poupou suas 2 peças aqui. E, cara, 47 vezes que o Galo finalizou no campeonato, só 13 no alvo. Tá vendo como é que você tem o... Ah, finalizou 47, mas só 13 no alvo. O lado A e o lado B, meu amigo, brigariam numa mesa redonda nessa segunda-feira por muito tempo, cada um com seus argumentos e cara, argumentos que dá para você concordar com as 2 situações, mas é preocupante que um ataque que vinha bem, que a gente elogiando o Coelho, elogiando o Rony, elogiando o Hulk, elogiando o Scarpa, passa o América, o Grêmio, o Cienciano e o São Paulo e apenas um gol em 4 partidas. Então, eu não sei se acendeu, se é a luz amarela ou a luz vermelha, mas o alerta tá aí, né, galera? E aí eu vou lançar aqui uma opinião que eu sei que é impopular, que no jogo contra o São Paulo, não foi esse massacre que foi contra o Grêmio, esse volume de jogo, melhorou depois da expulsão. Foi um primeiro tempo em que o próprio treinador na coletiva assumiu que, olha, nós não fizemos uma grande primeira etapa, o São Paulo teve uma leve superioridade, falaram o Zucuca, um leve domínio a mais ali no meio campo, e na segunda etapa deslanchou. Porém, o negócio desandou para o nosso lado mesmo foi depois da expulsão do Calleri, porque até então a grande chance do jogo tinha sido uma que eu até contei gol do São Paulo, que foi uma grande defesa do Everson, uma jogada pela ponta esquerda. Foi logo depois das 3 substituições do São Paulo, não lembro quem finalizou agora, mas o Alisson vai lançar na ponta esquerda e o Everson tira o ângulo do jogador do São Paulo ali, faz uma grande defesa. Tinha sido, até então, na minha visão, a grande chance do jogo. Tudo vai mudar depois da expulsão, o Galo vai ter o volume de jogo, vai ter uma grande finalização do Scarpa, vai ter a cabeçada do Lianco, vai ter chute passando para lá, o Rubens jogando a bola, acertou o Chaves lá no outro pátio da Vila, você vai ter aquele volume de escanteio, finalização toda hora, mas depois da expulsão. Até a expulsão, eu não vi aquele grande jogo do Atlético que eu destaquei aqui na partida contra o Grêmio e contra o Cienciano. O chat está aqui embaixo, você pode discordar, você pode concordar, você pode argumentar, o YouTube permite isso aqui para que a gente tenha um debate muito legal. Inclusive, há um dia que as nossas peças de ataque estiveram pouco inspiradas. O Hulk não foi o Hulk inspirado que a gente viu, o Scarpa também não, o Coelho foi substituído rapidamente e o Rony também não. Então as nossas peças de ataque hoje, você pode contestar, até o Natanael que foi substituído lá, teve gente conectando o Arana que foi assunto na coletiva também, porém o nosso quarteto ofensivo não estava naquele dia inspirado não, e repito, a expulsão vai mudar tudo dali para frente, dali até a expulsão, um jogo bem diferente do que foi com o Cienciano e Grêmio. Aliás, anota na caderneta do Everson, tá? A 0x0 ali, defesaça ali. Teve um no ângulo também do primeiro tempo, né, na gaveta. Nessa hora eu tava lá no camarote com a turma, com o Galo doido também, fui lá visitar, cara, os autistas lá no camarote, e foi muito legal. Passa o kick a ser um jogo-chave. Apesar da fragilidade do adversário, da Sul-Americana não ter esse glamour da Libertadores, da Sul-Americana não ter essa gana do Campeonato Brasileiro que a gente quer de qualquer jeito, o Deportes Kick pode fazer acontecer aquela mágica do futebol, aquela hipnose que a vitória do Galo nos causa, que você fica leve, você fica bom. Os seus grupos agora, por exemplo, de WhatsApp estão bombando. O dia que o Galo ganha, não tem nenhum para mandar mensagem lá, né? Tá tudo calado, tudo em paz, e hoje tá a 1000 por hora. O kick, apesar de tudo isso, cara, é o cenário perfeito para o ataque voltar a pegar confiança, para você voltar a ter calmaria,
para colocar a bola no chão contra o Vitória sem ansiedade nociva o tempo todo. Você se prepara que na Sul-Americana vai ter lá na KTO o que a gente tem toda semana, mas eu vou falar para você, desde que eu tô na KTO, já são alguns anos, essa semana foi loucura, porque você teve free bet, você teve chance extra, você teve odão, você teve KTO e o começo da Liga do Milhão, que lá no fim do ano vai dar R$1 milhão para um vencedor que já está pontuando em todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro, todo jogo está valendo ponto. kto.bet.br, o link está no comentário fixado aqui para você se divertir e se prepara que na Sul-Americana e na Libertadores essa semana, em todos os jogos teremos muitas novidades, você fica ligado sempre na aba promoções lá no cantinho, né? Sobre o clima da torcida, galera, é um debate que eu quero abrir com vocês aqui. 27 mil pessoas. Estava conversando com um grande atleticano antes do jogo e ele falou assim, Fael, o que tá pegando? É uma torcida machucada pelo fim de 2024? Você acha que é? Ele falou só isso. Você acha que é pelo... Eu falei, cara, depois de um hexacampeonato mineiro, em outros tempos, a torcida do Galo estaria aqui, presente no estádio. Eu me lembro muito de 2008, 2009, eu acho, que depois de uma goleada que a gente sofreu num clássico, o Galo e Náutico, as bilheterias lá não estavam aguentando o antigo Mineirão, a capacidade da turma ali. O perfil do torcedor brasileiro mudou muito. Confesso para vocês que, e eu assumo esse erro aqui, eu como comunicador trabalhando com o Atlético, eu deveria ter pesquisado os preços e não pesquisei. Tinha que ter pesquisado os preços do Galo e São Paulo. Não posso falar se estavam altos ou baixos, mas trago esse debate para cá. Se é essa torcida magoada com o fim da temporada passada, se é uma torcida que estava curtindo muito a Arena MRV e não se apegou a essa volta ao Mineirão. Eu gosto dos dois, para mim tem Galo em campo, ou tem um Castor Cifuentes ou qualquer lugar, é maneiro demais. Mas eu queria que esse jogo fosse dessa vibe de vamos fazer o Galo entrar no Campeonato Brasileiro. Vamos chegar aqui e vamos fazer um caldeirão já, porque a gente quer esse Campeonato Brasileiro, porque a gente acabou de ser ex-campeão mineiro e o Cuca está com boas peças. Vamos falar já sobre reforço. Porém, eu estou com esse ponto de interrogação, sim, se são os preços praticados, se é o Amago do ano passado, se está um bom público, eu que estou exagerando, o Fael, você está exagerando, início de campeonato é isso mesmo, mas eu esperava um público maior mesmo, né? Ou se é, por exemplo, antes do Campeonato Mineiro, você conquista o ex-campeonato mineiro, aí você negocia o Alisson, aí você negocia o Davidson e dá aquela sensação da torcida, tipo, os caras não estão querendo entrar na briga da parada. Os caras aqui, não os caras do time, os caras do clube não estão querendo, não estão nessa gana, não chegou um reforço aqui para anunciar que a gente está entrando no Campeonato Brasileiro. De repente é isso, o Cuca meio que está falando isso toda vez que vai para o microfone. De chegar um reforço, mesmo que não seja um midiático, que eu, sinceramente, é meio óbvio que não vai chegar nesse momento, o midiático, mas de repente umas duas peças ali para dar encorpada no elenco, passar uma confiança pro torcedor do tipo, 2 reforços porque a gente o torcedor vira a chave, nós estamos entrando no Campeonato Brasileiro. Mas essa do o timing da saída do Davidson, sem a reposição, e o Cuca não deu uma indireta. O Cuca não tá dando indireta sobre isso como fazem alguns treinadores. O Cuca tá sendo bem direto, cara. Ele fala, olha, é um assunto que nós vamos tratar internamente. Desculpa, não estou desrespeitando a sua pergunta, pro cara que fez a pergunta, mas eu preciso de reforço, porque, cara, ele... Engraçado até, porque o Cuca fala, eu vou discutir internamente, mas daqui a pouco eu vou ter lesão, convocação, suspensão, o Rabelo já começou a sentir uma dorzinha aqui, perdi o Lianco, e já vai começar a me dar problema para eu relacionar jogador e ter banco de reservas. Porque se você contra o Vitória não tem o Lianco, e até então escalaria o Igor Rabelo, e ele já está sentindo alguma coisinha aqui, não pode o Rabelo e o Lianco. Se ele coloca o Vitor Hugo só pela esquerda, vai escalar quem? O Rômulo, que estava no banco de reservas hoje. Aí o Romão vai para o banco de reservas, ele que estava no sub-20.
Então o Cuca já começa a usar como exemplo, não é mais teoria, o que ele está vendo na prática. E repito, não é indireta, o Cuca está sendo bem objetivo. Se quer pensar em título, se quer uma arrancada, e é foda, cara, porque depois você traz o reforço no meio da temporada, agora finalmente nós vamos substituir o Davis. Aí já passaram 15 rodadas, você já viu a turma abrir uma boa vantagem e você não consegue voltar para a briga, você não consegue estimular seus atletas a entrar, a se dedicar 100% à competição, porque já os cavalinhos lá na frente já foram embora, cara. Né? As duas substituições hoje, não lembro se foram as duas primeiras, né? Não foram as duas primeiras, porque sai o Gabriel Menino também. Mas hoje sai, por exemplo, o Coelho e o Natanael, dois nomes frágeis. Como que te explica frágil para esse momento? Que o Coelho, por exemplo, a gente imaginava que estava chegando para compor elenco, o Natanael também. Eles conquistam o torcedor com boas atuações, numa sequência fantástica, que é uma classificação que parecia uma classificação improvável, muito difícil, e a conquista do título também, classificação 2 vezes na Copa do Brasil, os dois conquistam o torcedor, mas por esse... O Natanael, por exemplo, está saindo do Curitiba, é um garoto ainda, né? Não tem o efeito midiático que garante, que dá uma blindagem no jogador ali no longo prazo. O torcedor que se empolga rapidamente está pedindo a saída. O Coelho é a mesma coisa, tipo, agora a gente está vendo qual o futebol do Coelho, né? E o fato da torcida ter esse relacionamento muito difícil com os gestores do clube, com os donos do clube, há algum tempo, e vão ser usados aí como motivo de intensificar esse pedido por reforço. Tipo, ó, tá vendo que o Natanael não foi titular contra esse ano, saiu hoje, porque estava muito mal contra o São Paulo, que o Coelho não conseguiu ir bem contra o São Paulo, que nesses momentos, vocês montaram o elenco para Campeonato Mineiro, mas a gente quer para Campeonato Brasileiro. Perceba que não é o Fael falando, eu estou falando dos argumentos que serão colocados na mesa, mas com o que o Cuca fala no microfone, cara, é por isso que eu tô falando, é essa sementinha que eu falei lá no começo do pós-jogo, essa sementinha que vai germinando, cara, isso para virar o caos, para isso espalhar rapidamente, igual que a planta que espalha no muro ali, que num dia você chega, o muro tá limpo, no outro dia a planta espalhou ali, você tem que não dar chance pro azar, tem que cortar rapidamente qualquer chance mínima de nascimento de uma crise que não deveria existir, cara. Você ganha do Deportes Iquique, ganha do Vitória, e o torcedor já volta a gostar do Coelho, e o Cuca já tem certeza que o Natanael é titular, e nós vamos empurrando até chegar aos reforços para brigar pelo título, mas que fique registrado, que já tinha que ter chegado alguém aqui, pelo menos duas peças, para o Cuca ficar mais tranquilão na coletiva, falando assim, ó, o problema foi a finalização, porque eu recebi as duas peças que eu pedi na diretoria, a diretoria me atendeu, elas estão aqui, então o problema é a finalização mesmo, porque o elenco está do jeito que eu quero. Mas quando o treinador vai para a coletiva e fala, olha, abertamente, eu preciso de mais, aí encerra a discussão. Que aí já não é o torcedor, não é o cara do YouTube falando, é o treinador falando, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Outro nome que está até frágil com a torcida, dois. E que eu separei, o Coelho, que foi rebaixado com o Atlético Paranaense, e o Natanael, que está começando, está no período inicial da carreira dele, pô, 24 minutos pós-jogo, cara, eu queria 15. Dois que eu vou colocar aqui, Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro da Libertadores, marcando um gol, inclusive, em cima do Galo, o Rei do Tapetim, e que começa muito mal, assim, nos primeiros jogos dele, antes da lesão, volta, entra nesses jogos aí, não consegue produzir muita coisa, e você percebe que é sempre citado pelo torcedor, a cada 30 pessoas que me param nas ruas, 25 citam o Júnior Santos, e o outro é o Bernat, cara. Teve alguém que me falou, Fael, se o Paulinho tivesse saído e a diretoria tivesse trazido o ídolo Bernat de volta, a gente teria ficado felizão, né? E é verdade, cara. A gente falava, porra, tá voltando o Bernat toda rodada a Copa lá da Grécia, ele faz gol da assistência.
Aí na semana seguinte, pô, hoje teve o gol lá, teve jogo do time do Bernard, o Bernard marcou outro gol, deu outra assistência, e a gente teria ficado muito empolgado. Mas no banco hoje a gente tinha esse Bernard, que a gente era doido para voltar, e a gente tinha esse Júnior Santos hoje também, que foi um dos protagonistas das últimas 2 temporadas, inclusive. Né? Mas para Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, você tem que entender, cara, que tem jogador que vai passar por fase difícil, que vai voltar de lesão e vai demorar a pegar ritmo, ou que não vai emplacar mesmo, que vai, como o Cuca falou, suspensão, convocação, lesão, e você precisa encorpar o elenco. Né? Isso é indiscutível. Eu acho que não, eu posso falar 30 minutos aqui, mas uma frase do Cuca já é mais que suficiente, mais do que esses 30 minutos que eu poderia falar aqui. O comportamento do Cuca é curioso com o jogador do Galo, cara. Dos 16 jogos que o Gabriel Menino fez com a camisa do Galo, quanto você acha que ele foi substituído? Pesquisei aqui antes do pós-jogo. Em todos eles, dos 16 jogos dos 16 jogos do Gabriel Menino com a camisa do Galo, em todos eles o Gabriel Menino foi substituído. E ele está no setor que o Cuca mais passou recado até agora. Que ele mudou um jogador de função, com o Alan Franco, para primeiro volante. Ele colocou o Rubens de primeiro volante. Ele não coloca o Fausto Vera por nada, colocou uns minutinhos contra o Cienciano depois de muito tempo. E que tem um menino chegando profissional agora, que é o Patrick, que entrou uns minutinhos do Campeonato Mineiro, já não está aparecendo de novo. Então, esse setor da volância é onde o Cuca mais está passando recado, não só pela geladeira no Fausto Vera, não só por voltar a deixar o Patrick de fora, não só por deixar o Rubens de primeiro volante, mas também nessa substituição que nos 16 jogos do Gabriel Menino, ele saiu em todos. Não pude ficar para a coletiva. Hoje voltei para a área da imprensa depois de 2 anos. Eu tinha 2 anos na Arena MRV, eu nunca fui na área da imprensa. Voltei hoje, queria ter ficado para a coletiva, não pude. Se eu for contra o Deportes Iquique, aliás, eu vou contra o Deportes Iquique agora pela Sul-Americana, e se eu tiver a oportunidade eu quero perguntar sobre isso, principalmente se o Gabriel Menino, não é possível que depois de 16 jogos o Gabriel Menino vai ser substituído. Seria a minha pergunta na coletiva hoje. Né? Sobre o Lianco, o Afonso, lá na coletiva, perguntou sobre o comportamento do Lianco. Eu já havia citado isso, falei assim, o Lianco hoje contra o Ciano fez um partidaço, jogaço, mas não pode tentar dar uma cabeçada no jogador adversário ali, dentro da área, né, pode dar um lance que o juiz vai marcar, pode expulsar ele no primeiro tempo, pode prejudicar o Atlético, e todo mundo vai pilhar o Lianco o tempo todo, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, vai todo mundo testar ele o tempo todo. O Cuca, eu entendo o contexto que o Cuca falou, o Cuca falou, olha, não posso mudar o perfil dele, porque é um perfil que depois eu vou precisar dele com essas características. E aí se ele amansar demais, esse termo perigoso que era torcedor do Galo, se ele amansar demais, depois eu não vou conseguir reativá-lo. Porém, o Cuca falou, ele não pode empurrar daquele jeito para tomar um cartão amarelo, e acho que foi imprudente também no segundo cartão amarelo. Então, realmente, jogou demais no Campeonato Mineiro, jogou demais na Copa do Brasil, né? Foi bem contra o Cienciano, foi bem demais contra o Cienciano, mas tem que se controlar porque vai ser muito testado pelos adversários. Por fim, nota 0 para o Ramon Abate na arbitragem hoje. Aliás, a Daiane Muniz estava lá no jogo do Cruzeiro e Inter, eu achei curioso que marcaram uma falta igualzinha, com o pé alto, igualzinha ao que não marcaram no Grêmio e Galo. Mas o Ramon Abate hoje irritou os dois lados, foi péssimo para os dois lados ali, não precisava de VAR, tinha que ter expulsado o Calera direto, não precisava de VAR, estava muito nítido que estava impedido o São Paulo no gol ali, entre outras situações que irritou todo mundo, inclusive o Zubeldia, que é um descontrolado. Galera, deixa eu encerrar o pós-jogo, porque a situação de internet aqui hoje tá tensa. Beijo, semana abençoada para todos vocês. Tchau, que venha com vitória o próximo pós-jogo.